Olá a todos, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Dari. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que é o que torna um solo fértil. Eu vou abordar quais são os principais fatores que tornam um solo fértil, o que é exatamente um solo fértil e as suas principais características. Mas para iniciar, como é de praxe, eu vou falando para vocês se inscreverem aqui no canal. Isso ajuda muito a gente. Se inscrevendo no canal e também ativando o sininho, é claro. Vocês são informados toda vez que a gente lançar um vídeo aqui no canal. A gente também está semanalmente lançando lives aqui toda sexta-feira. Então são lives aqui no formato de aulão que você aprende, onde que é abordado de uma forma bem leve, bem descontraída, diversos assuntos voltados ao agro e também diversos vídeos que a gente está soltando aqui cada vez mais no nosso canal. Também tem os shorts aqui. Então, para você ser informado de tudo isso, só se inscrever no canal. E além disso, deixar o joinha aqui no vídeo. Isso ajuda muita gente, faz com que o YouTube entregue cada vez mais nosso vídeo para mais pessoas. Tudo bem? Então é isso, bora lá. Ah, mas antes tem uma dica muito bacana, que é a nossa apostila do agro, tudo sobre solo. Então, você que gosta de todos esses temas que abordam a parte de solos, como por exemplo a questão da fertilidade do solo, que eu vou estar comentando hoje, a parte de análise e interpretação de solo, a questão da correção do solo e as principais dicas e segredos para uma boa produtividade agrícola, adquira já a nossa super apostila. Ah, como que eu faço para estar adquirindo? Primeiro link aqui na descrição, só clicar, você vai já ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde o Jonas vai estar lá conversando com você e está explicando tudo de forma certinha para você. Ah, e tem uma condição muito especial para você que vai estar adquirindo. A gente está com frete grátis para todo o Brasil, ou seja, você que mora em qualquer local do Brasil, você está adquirindo a nossa apostila com frete grátis. Ah, e tem ainda mais uma condição muito bacana. Você adquirindo hoje a nossa apostila, você recebe acesso a um curso online de análise e fertilidade com certificado. Ou seja, você adquire a apostila, recebe acesso a esse curso online e recebe aí na sua casa, junto com a apostila, um super certificado, uma carga horária de 120 horas. Ou seja, você aí que está na faculdade, que precisa das horas complementares, ou então tá querendo uma qualificação ali, vai se ingressar no mercado de trabalho, ou que está procurando novos ares, esse certificado e esse curso, né, ajuda muito você. É um curso muito bacana, com certeza que você vai gostar muito. Beleza? Então, não se esqueça, primeiro link aqui na descrição, só acessar e adquirir. Beleza? Então, vamos lá. Então, em relação ao solo fértil, para manter um solo fértil é fundamental para garantir a alimentação humana e também animal, além de contribuir para a produção de combustíveis e também para a questão da biodiversidade. Por isso, essa deve ser uma preocupação dos empresários do setor agrícola. Então, muito se fala e muito se pensa assim, não, a gente deve ter a melhor tecnologia, a gente deve ter os melhores maquinários. Não, é muito importante a gente adquirir os melhores fungicidas, os melhores herbicidas, as melhores sementes. Com certeza, isso é muito bacana, isso é muito importante e faz total diferença. Mas às vezes um ponto-chave que o pessoal acaba esquecendo é a questão do solo. O solo é primordial, o solo é a base para tudo. Se o seu solo não for um solo adequado, se o seu solo não for um solo fértil, você pode ter os melhores maquinários, a melhor tecnologia, as melhores sementes, que o seu desenvolvimento da sua cultura não vai ser um desenvolvimento bacana e, consequentemente, a produtividade não vai ser uma produtividade satisfatória. Só que, entretanto, apesar da importância da Terra, cerca de mais ou menos 33% dos solos do planeta estão moderadamente ou fortemente degradados, isso segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, e isso acaba acarretando prejuízos em larga escala na produção de alimentos ao redor do mundo e, com certeza, no setor agrícola. E o solo, ele é fundamental para a lavoura, pois sem o solo não há como a planta se desenvolver. Por desconhecimento, alguns produtores agrícolas acabam não sabendo o que é um solo fértil, ou então às vezes têm ali a consciência do que é um solo fértil, mas acabam não sabendo
como deixar o solo fértil, se o seu solo específico se caracteriza como um solo fértil ou um solo não fértil. Só que, entretanto, entender os fatores que acabam influenciando a qualidade da terra é importante para aplicações que acabam podendo devolver essa fertilidade para o solo. Agora, eu vou falar aqui em relação aos fatores. Então, eu vou falar o que torna um solo fértil. Existem alguns fatores que explicam um pouquinho disso. Eu vou estar abordando um melhor entendimento. Então, o que torna um solo fértil? Controlar a taxa de erosão do solo, preservar cobertura vegetal, reduzir a salinização e alcalinização do solo, são algumas das ações que podem ser feitas para ter uma produção agrícola de qualidade. Só que agora eu vou estar citando alguns fatores a mais que também auxiliam nessa manutenção de uma boa fertilidade do solo. Um fator importantíssimo é a questão dos nutrientes nas quantidades corretas. Então, o solo ele deve ter nutrientes em níveis adequados para a planta se desenvolver de forma saudável, e esses elementos eles são absorvidos pelas raízes, pela água e pelo CO2 da fotossíntese. Além disso, cerca de 17 macronutrientes e micronutrientes devem ser fornecidos para o cultivo. Contudo, nem todos os solos eles são naturalmente nutritivos por diversas ações. Assim, os produtores eles procuram melhorar o espaço de plantação por meio de compostos químicos, insumos, para transformar esse ambiente em uma produção agrícola de qualidade a longo prazo. Então, é o que envolve muito a questão de como você está nutrindo o seu solo. É o primeiro ponto que eu sempre abordo nas lives, em diferentes vídeos, é a questão da análise de solo. Certeza o pessoal ali vai, nossa, tá de novo falando de análise de solo, mas a análise de solo tem que ser falada sempre, porque é um ponto primordial para qualquer planejamento agrícola. Se você tem a ideia de ter uma terrinha ali, de estar plantando algo ali, você precisa ter esse conhecimento da onde você está trabalhando, o conhecimento da onde você está plantando. E como que obtém esse conhecimento? A partir da análise de solo. Então, realizando essa análise, você tem um diagnóstico completo das características daquele solo, quais são as suas deficiências, qual que é as características químicas, físicas e biológicas dele, e a partir disso você consegue tomar as devidas atitudes em cima deles. Como, por exemplo, qual forma de adubação posso realizar, se eu tenho que realizar uma correção do solo, e por aí vai. Outra dica muito bacana, caso você queira saber mais sobre essa questão de análise e interpretação do solo, como fazer uma análise de solo, como interpretar uma análise de solo, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição também um link de um super material nosso, que ele vai estar explicando tudo isso, questão de análise e interpretação do solo, a parte de interpretação do solo, vai ter também, a gente deixa planilhas também para estar mexendo, muito bacana. Então, aqui na descrição também vai estar o linkzinho para você estar acessando. Beleza? E uma questão é que, dessa forma, realizar a fertilidade do solo e o manejo dos nutrientes corretos por meio da adubação é uma das atividades essenciais para uma safra produtiva. E esse processo ele pode ser feito de diversas formas, como, por exemplo, por meio da fertigação, que ela une a irrigação com a fertilização do solo no mesmo equipamento, que é algo que está cada vez mais em prática, que ela acaba unindo esses dois fatores. Em vez de você estar ali, vai tá tendo que irrigar o plantio, irrigar a sua produção, e depois tendo que estar adubando, você acaba unindo esses dois fatores. Você acaba adubando em conjunto com o processo de irrigação. Ou seja, você acaba ganhando tempo e, como se fala, tempo é dinheiro. Segundo fator, reduzir a erosão do solo. A erosão do solo ele é um problema comum na agricultura e acaba impedindo a fertilidade. E a degradação ela é causada por fatores naturais, mas também é muito influenciada pelas atividades humanas. E quando esse fenômeno ele acontece, a terra acaba perdendo nutrientes minerais e orgânicos, o que acaba impactando fortemente a produção agrícola. Assim, quanto maior a taxa de erosão do solo, menos fértil ele vai ser. Felizmente, esse problema
ele pode ser mitigado por meio de modelos de plantações sustentáveis. Um exemplo é o sistema de plantio direto, que é uma técnica de semeadura no qual a semente é colocada sem aração e sem agradagem, que eu vou estar explicando um pouquinho melhor. Então, basicamente, essa imagem que eu coloquei, ela demonstra mais ou menos o sistema de plantio direto. Então, são técnicas que estão cada vez mais sendo utilizadas, porque isso, claro, vai depender muito do tipo do seu solo, das características dele, por isso é bom você também ter um conhecimento das características físicas dele, saber se ele se caracteriza como um solo muito arenoso, muito argiloso, questão da sua porosidade, ver se ele tem um potencial erosivo, e a partir disso tá tomando atitudes em cima disso. Não é que, nossa, o pessoal está fazendo o plantio direto, eu vou fazer também. Então, não, você tem que ver, analisar a sua situação, ver a cultura que você está implantando, ver o tipo do seu solo. Se você vê que é um solo com potencial de estar tendo erosão, que isso está prejudicando a sua cultura e, com certeza, prejudicando a fertilidade do seu solo, aí sim você pode tomar realizar algumas práticas para tentar evitar isso, e alguma dessas práticas, uma das mais utilizadas atualmente, é a questão da implantação do sistema de plantio direto, que é a manutenção da palhada por cima do solo. Isso acaba evitando muito essa infiltração excessiva, a excessiva umidade de água no solo, que acaba gerando muitas vezes esse processo de erosão. E além disso também, para a manutenção do solo fértil dedicado à produção agrícola, é essencial que o agricultor ele mantenha plantas na cobertura da superfície da terra, e também evitar a remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos. Então, o que muito acaba acontecendo, às vezes, principalmente na entre-safra, o produtor lá vai lá, tirou a cultura e vê que está aquela palhada ali sobre o solo, então ele vai lá, pega a máquina, arranca toda aquela palhada, está nascendo às vezes grama, mato ali, vai lá, passa herbicida, deixa só a terra mesmo. Às vezes ele pensa que é um ponto positivo, dependendo das características do solo não tem problema, mas dependendo isso acaba sendo prejudicial ao solo, porque o solo acaba ficando muito exposto a pontos externos climáticos, né? Como por exemplo às vezes a chuvas excessivas que podem estar erodindo o solo. Então o correto, se possível, após ali a colheita, dependendo da cultura, é manter aquela palhada sobre o solo. Às vezes tem alguns matos ali daninhos que acabam surgindo, mas você pode até estar deixando ali por um tempo ali, que aquilo lá, dependendo, né, acaba não sendo prejudicial, pelo contrário, às vezes acaba sendo até benéfico para as características daquele solo. Outro fator também muito importante e que às vezes não é levado tão em consideração, que é a observação em relação aos níveis adequados de pH. O pH, o mais conhecido também, né, o potencial hidrogeniônico, ele indica o nível de acidez ou alcalinidade da terra, e as plantas elas necessitam de uma acidez neutra, que varia mais ou menos entre 6 a 6,8. E quando um terreno ele apresenta essa taxa, é sinal de que ele é fértil. Então, mais que isso não é recomendado, e também menos que isso. Então, é por isso que é bom no momento, claro, que você realizou ali a análise, tudo, você também analisar essa questão do pH, para você ter uma noção de qual é o nível do pH. Se ele estiver nessa faixa que eu falei de 6 a 6,8 mais ou menos, beleza. Se ele estiver diferente disso, aí você que vai ter que realizar determinadas práticas para tentar regular isso. Muitas dessas práticas, dentro dessas práticas, a mais conhecida é a realização da calagem, que está dentro do processo de correção do solo. Só que, entretanto, os solos do Brasil eles são naturalmente mais ácidos, o que acaba causando um problema para os produtores agrícolas. E um dos motivos disso é principalmente a ausência de quantidades adequadas de elementos vitais para o solo, como, por exemplo, o cálcio e o potássio. Por isso, ao identificar a acidez do solo, é preciso realizar as ações de correção do pH, igual eu já citei anteriormente. E falando nessa questão da correção do solo, do processo de calagem, eu vou falar agora justamente dele, da calagem. O que acaba tornando um solo fértil também é a realização da calagem. E essa técnica ela ajuda a corrigir a acidez da terra,
de uma produção agrícola, além de fornecer cálcio e magnésio para o crescimento saudável das plantas. E a calagem ela é um processo de preparação do solo fértil com a aplicação do calcário, e esse processo ele serve para atender a demanda de nutrientes do solo. E há várias vantagens que o produtor investiu nessa técnica, mas ela não deve ser feita sem orientação de um profissional, pois o efeito ele pode ser negativo e também sem ter feito uma análise de solo. Então, o primeiro ponto ao fazer o planejamento do plantio é realizar essa análise de solo. A partir disso, se você tiver a compreensão ali, souber fazer uma interpretação ali, certinho os cálculos, beleza. Se não, você ter o apoio ali de um profissional especializado, um técnico, um agrônomo, que ele vai te orientar ali da forma mais correta para você estar realizando essa correção, esse processo de calagem ali na área. Outro fator também, outro ponto, que é o ponto primordial, é primeiro ponto antes de qualquer implantação de cultura, antes de qualquer plantio, que é a questão do planejamento agrícola. Muitos produtores eles acabam perdendo safras de plantio ou até mesmo pastagem por falta de planejamento, conhecimento a respeito do solo em que eles estão investindo. Assim, é muito importante que os produtores eles conheçam bem a terra que eles estão sendo usadas para a agricultura, para gerar lucro e administrar de forma correta. Então, é o que eu comentei lá no começo do vídeo. Você pode ter a melhor tecnologia, pode ter a melhor semente, pode ter os melhores maquinários, pode ter os melhores profissionais. Se você não tiver o conhecimento sobre o solo, se você não realizar um planejamento de forma adequada, isso não vai valer de nada. Então, ponto primordial e ponto mais importante, planejamento. Se o seu planejamento for feito de forma adequada e você tiver um bom suporte, pode ter certeza que o desenvolvimento da sua cultura vai ser bom e, consequentemente, a sua produtividade também vai ser uma produtividade satisfatória. E a análise da terra ela é uma das técnicas fundamentais para avaliar as características de um solo fértil. Dessa forma, é possível observar a fertilidade do solo por meio da coleta de amostras, que acaba indicando as quantidades corretas de adubo e da aplicação de calcário. E antes de começar o plantio, é fundamental realizar esse processo, que agora eu já citei, é a questão da análise de solo. Então, como primeiro ponto, planejamento, e primeira prática após o planejamento, análise de solo. Outro ponto também, outro fator muito importante que às vezes acaba não sendo levado tão em consideração, mesmo sendo primordial para o desenvolvimento de qualquer cultura, que é a questão da água. Outro fator decisivo para adicionar mais nutrientes no terreno e, consequentemente, deixar o solo fértil é a água. Como ela é um elemento vital para qualquer ser vivo, é muito importante saber como direcionar ela na produção agrícola. A água ela acaba reduzindo os níveis de salinização, acaba tornando o solo mais fértil, além de entregar nutrientes importantes para um bom desenvolvimento da planta. E uma ótima maneira de atender às necessidades hídricas do plantio do solo é por meio do processo de irrigação. E a irrigação ela garante a segurança ao produtor em períodos de estiagem, além de estar proporcionando também uma maior produtividade e uma melhor qualidade da safra. Otimizar a aplicação de fertilizantes, melhorar o manejo de irrigação para atender às necessidades hídricas do cultivo, ou seja, deve ter essa atenção redobrada à questão da água, como você vai disponibilizar a água para a cultura. Então, a questão da irrigação ali, muito se fala, não, eu vou colocar a irrigação ali por aspersão, porque está todo mundo colocando, ou então, vou colocar porque é mais barato, ou então, que eu falei em algumas lives, em alguns vídeos, que o sistema de irrigação deve se adaptar à cultura que está ali inserida, e não ao contrário. O que muitos acabam fazendo eu já tenho um sistema de irrigação ali na minha área, por exemplo, um sistema de aspersão, então eu vou ter que colocar culturas que servem para aquele sistema. Tá, faz sentido, mas assim, o correto é você estar adaptando a irrigação à cultura que você está ali inserindo. Então ali, não, eu quero trabalhar com cultura X, então eu já estudei, já fiz tudo o planejamento, e essa questão da irrigação, da água, faz parte do planejamento. Então, eu vou implantar a cultura X.
e nela o sistema de irrigação mais adequado é o gotejamento, por exemplo, então você tem que procurar instalar o sistema de gotejamento e procurar ir atrás, saber, pesquisar, questionar qual que é o volume mais adequado de água para estar disponibilizando para aquela cultura, porque a disponibilização de água também em excesso ou em falta pode acabar prejudicando as características do solo e deixando o solo menos fértil. Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha surgido, qualquer questionamento, alguma opinião, fiquem à vontade para estar deixando aqui nos comentários. Qualquer comentário que for feito aqui, a gente vai estar interagindo, vai estar respondendo. Caso vocês queiram se aprofundar mais, saber mais conteúdos, ou quiser conversar com a gente ali de forma mais direta, pode estar acessando as nossas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook e o nosso Instagram, que está aí na tela. Nosso Facebook é o Dade Tecnologia Aplicação Agrícola e o nosso Instagram é o @DadeBRAgro. Então só pode estar entrando lá, que lá além disso tem conteúdo diário também ali, vocês vão gostar muito, beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e estar acessando também os links que a gente disponibilizou aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.